Vamos aqui agora voltando para o esporte, onde vamos aprender sobre um esporte de rede e parede. Lembrem-se lá das classificações no início das nossas aulas, né? Falamos um pouquinho sobre esporte de rede e parede, esporte de campo e taco, esporte de precisão, enfim, esporte de invasão. E vamos ver sobre o badminton, que é um esporte de rede e parede, muito legal de se jogar, certo? Gostaria de ter a possibilidade de estar na prática desse esporte com vocês, porém a nossa quarentena não permite, né? Mas eu não quero que vocês deixem de conhecer esse esporte incrível. O badminton é um esporte jogado individualmente ou em duplas, tá? Vai ter ali uma quadra dividida por uma rede, onde esse esporte ele é muito parecido com o tênis. E ele é jogado com raquetes, só que ao invés de ser uma bolinha para ficar batendo de um lado para o outro, vai ser rebatida uma peteca, tá? Então usa-se raquetes, mas não usa-se a bolinha. O que vai ser rebatido é uma peteca. Afirma-se que o badminton é o segundo esporte mais praticado do mundo e que dentre aqueles que usam raquetes, ele é o esporte onde o objeto rebatido ele ganha maior velocidade, né? A peteca, quando ela é rebatida, ela pode chegar até a 350 km por hora, para vocês verem como o esporte é ágil, né? Ali a força da rebatida com a raquete, ela leva a peteca para longe. Foi na Índia que o badminton nasceu, com o nome de Pona. Oficiais ingleses a serviço, né, lá na Índia, gostaram do jogo e levaram esse jogo, né, Pona, lá para a Europa. Aí essa Pona passou a ser chamada de badminton quando na década de 1870 uma nova versão do esporte foi jogada na propriedade de badminton. E essa propriedade pertencia ao Duque de Beaufort, na Inglaterra. Em 1934, foi fundada a Federação Internacional de Badminton, com 9 membros: o Canadá, Dinamarca, Escócia, França, Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia e Países de Gales. E a sua sede ela se situa lá na Inglaterra, né? Até porque foi o local onde se iniciou o badminton da forma que nós conhecemos. Nos anos seguintes, mais países foram se tornando membros, especialmente após a estreia do badminton nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Hoje em dia, existem 130 países membros da Federação Internacional de Badminton e o número tende a crescer cada vez mais porque o esporte tem se tornado cada vez mais popular. Existem na atualidade 6 torneios principais promovidos pela Federação Internacional de Badminton, certo? Que são esses que estão descritos aqui no slide. Qualquer coisa vocês podem dar uma pausa para dar uma lidinha nos nomes. Em 1995, o badminton ele foi incluído nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, na Argentina, e foi jogado novamente em 1999 nos Jogos Pan-Americanos em Canadá, tá? Então, depois disso, a modalidade ela foi se firmando nas Olimpíadas, sendo um esporte que contém medalhas até hoje. Inclusive, em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, o Brasil conquistou sua primeira medalha na competição. O feito histórico, né, para o badminton brasileiro foi conseguido pelo atleta Guilherme Kumasaka e Guilherme Pardo, que conquistaram medalha de bronze na categoria de dupla masculina. A primeira vez que o badminton figurou na Olimpíada foi nos Jogos Olímpicos de 1974 em Munique, como esporte de demonstração, certo? Não era aquele esporte oficial que tinha todas as regras, tudo certinho, não. Era só como demonstração. E em Seul, no Japão, creio eu, em 1988, o badminton ele foi jogado como esporte de exibição também.
O Comitê Olímpico, então, reconheceu, né, a magnitude desse esporte e promoveu o badminton, que a partir dos Jogos Olímpicos em Barcelona em 1992 passou a valer também medalhas como esporte oficial. A popularidade do esporte ela foi provada nessa ocasião quando mais ou menos 1,1 bilhões de pessoas assistiram aos 8 dias de competição na televisão. Então, o badminton, ele é um esporte muito ágil, totalmente na vista, assim, né, pelos equipamentos até que se usa, ele é muito parecido com o tênis, né, mas quando vai jogar, realmente ali você vê que a agilidade, o jeito de usar a raquete, tem que ter muito mais habilidade. Ele é um esporte muito ágil. Você jogar ali, eu acho, 10 minutinhos já está bem cansado. Mas ele é um esporte muito legal, muito acessível, digamos assim, porque você pode até adaptar os materiais, não é? Hoje eu só quis trazer para vocês sobre a história, para que vocês conheçam aí como foi criado o badminton, e na próxima aula eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esse esporte, falando dos seus equipamentos, as suas regras, as suas características e afins, tá? Hoje, como exercício, o que é que eu quero que vocês façam? Nós vimos, né, nesse último slide, que a mídia ela foi um grande propagador do esporte. Por quê? Com a transmissão dos Jogos Olímpicos, a popularidade ela foi crescendo, né, do esporte, foi crescendo. 1,1 bilhões, como eu coloquei aqui no slide, de pessoas, assistiram os 8 dias de competição na televisão por causa do badminton, né? Então, se não fosse televisionada, se não fosse a mídia, o esporte ela não teria um impacto, uma popularidade tão grande. Graças ao grande avanço tecnológico que a humanidade vem acompanhando os esportes, todos os tipos de evento e padrões são espalhados com maior facilidade, né? Então, a mídia ela tem seu ponto positivo, mas também tem seu ponto negativo. Nós hoje sabemos algo que aconteceu lá no Japão, sabemos o que aconteceu nos Estados Unidos, sabemos o que aconteceu na cidade lá no sul do Brasil, graças à mídia. Ela também espalha para as pessoas muitos padrões, por exemplo, padrões de beleza, padrões de uma família como tem que ser, através de novelas, através de comerciais, não é? Então, ela tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Por isso, eu quero que vocês façam um pequeno texto, certo? Não precisa ter muitas linhas, de como a mídia pode influenciar negativamente a sociedade. E como essa mesma mídia, ela pode estar afastando as pessoas umas das outras, tá? Então, vocês vão escrever o que é que a mídia está influenciando negativamente a sociedade. E como é que essa mídia ela está afastando as pessoas umas das outras. Escrevam esse texto e enviem para mim, tá? Vou ficar no aguardo do retorno de vocês e até o próximo encontro.